Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso primeiro vídeo do dia, como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço pra você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? E também, você que gosta de fazer as suas apostas esportivas, eu super te recomendo o aplicativo aí da Bet7k. Bet7k é extraordinário, seu primeiro depósito, eles dobram o valor. Botou 10, vira 20, 20, vira 40, 50, vira 100, indicando um amigo que ainda ganha vintão para apostar. E o limite máximo de bônus são R$ 1.200. Olha que maravilha. Bet7k, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, vamos começar o nosso vídeo aí falando, ou melhor, trazendo uma fala do ex-candidato à presidência do Vasco, Sérgio Frias. Ele critica as últimas falas de Paulo Brax, dando as justificativas aí da renovação de contrato do Andrei e das narrativas de que sem a SAF o jogador já teria saído ou não teria renovado o contrato, e aproveita também para criticar a 777. Com vocês, Sérgio Frias. Os 7 não farão vendas por necessidade, mas por negócios que lhes interessem. Isso ocorre porque a SAF começa sem dívida e até 700 milhões da dívida da associação será paga com ativos do Vasco, passados aos 7, entre eles a própria base, hoje 70% deles. É risível dizer que Andrei não renovaria o segundo contrato se o Vasco não virasse SAF, pois renovaram este ano Marlon Gomes em fevereiro, Figueiredo e Peck em março. Mais atrás, o mesmo ocorreu com Alex Teixeira, Allan Kardec, Souza, Evander, Douglas Luiz, Thales Magno, Paulinho, entre outros. Também é risível dizer que se o Vasco não virasse SAF, não receberia a proposta de 35 milhões de euros por Andrei. A multa rescisória para o exterior no contrato anterior dele era de 50 milhões. A do Paulinho, 4 anos antes, era de 30 milhões de euros e ele foi negociado por 18 milhões e meio de euros, ficando o clube ainda com 15%. E aí, o que vocês acham dessa situação toda? Quero te ouvir. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. A minha opinião sobre a renovação de contrato do Andrei, eu falei muito no vídeo ao qual o GE tinha dado a informação da proposta de 35 milhões de euros, ao qual o Paulo Brax negou ontem em entrevista coletiva, beleza? Bom, vamos virar a chavinha agora e vamos novamente ouvir o Jorginho. É muito importante nós ouvirmos o nosso novo técnico, entender o que ele pensa de futebol, quais são as situações que ele está enxergando no time do Vasco, e vai ser exatamente isso que a gente vai fazer nesse vídeo aqui. Primeiro, eu vou deixar com vocês o Jorginho lembrando a passagem anterior dele no Vasco, como foi trabalhar com Eurico Miranda, e na sequência ele trazendo os comparativos e as similaridades entre a Série B que ele disputa com o Vasco em 2016, o Vasco fica 34 jogos invicto na temporada, é campeão carioca invicto, elimina o Flamengo na Copa do Brasil, vinha liderando boa parte da Série B, perde para o Atlético Goianiense, um elenco muito veterano, e aí o time pega aquela pipa embinada para baixo, e aí na última rodada só consegue o acesso com os 2 gols do Thales. Então ele vai comparar as duas Série B e relembrar a passagem anterior dele no Vasco e como é que é a expectativa de voltar ao Vasco nesse momento. Em relação à minha primeira passagem aqui, 2015, 2016, naturalmente foi um período fantástico para mim, de um grande aprendizado. Uma figura polêmica que era o Eurico Miranda, mais uma pessoa em que eu tive o grande prazer de trabalhar com ele. Eu lembro quantas foram as vezes que eu saí dali com cheiro de charuto, mas eu saí dali assim, mais apaixonado pelo futebol e com a sabedoria dele, com as colocações dele. E eu quero expor também uma situação, o problema que eu tive na época foi com o Euriquinho, filho dele, mas hoje está tudo muito bem, a gente se falou, a gente bateu papo, a gente se perdoou um ao outro, abraçou. Então, quer dizer, não existe mais nenhum rabicho daquilo que aconteceu, Então, foi um momento maravilhoso e que eu tenho, é o meu desejo que aconteça, como aconteceu, que eu peguei em 2015, mas o objetivo será alcançado, da gente voltar para a Série A, da onde, como eu já falei, o Vasco jamais deveria ter saído pelo potencial, e com certeza com a SAF as coisas mudam completamente. Nosso diretor acabou de falar aqui,
da não necessidade de uma venda de jogador para entrar nos cofres do clube. Então isso é fundamental, os salários em dia, tudo que do passado, em muitos momentos, ficou sempre devendo, hoje a gente vai ter uma organização muito bem feita e planejamento a longo prazo, como ele falou. Por isso que essa questão de troca, se vai permanecer o treinador, se vai permanecer alguns jogadores, é normal que aconteça algumas trocas para o ano que vem. Espero que não aconteça comigo, que eu consiga fazer um grande trabalho. Mas é normal que jogadores vão chegar, jogadores de primeira divisão, jogadores reforços que vão ser importantes chegar. Então, tudo isso, mas é um planejamento para frente. Não, é muito diferente, né? O grupo que a gente tinha em 2016 era um grupo com uma idade média provavelmente a maior do mundo, porque era Nenê com 36, Diguinho com 34 para 35, Andrezinho, Jorge Henrique, Júlio César, nosso time, Rodrigo, Martin Silva, todos jogadores acima de 33 para 34 anos. E aqui a gente tem alguns jogadores, né, acima de 30, mas muitos jovens com muita capacidade, com muita força, com muita vitalidade. Então, a única coisa que a gente mais ou menos a gente sempre frequentou também em 2016, essa talvez seja a similaridade que a gente tem, que a gente sempre frequentou o G4. E é o que está acontecendo com o Vasco, e é importante a gente se manter no G4 e a gente vai com certeza subir, né? E a questão do Andrei, cara, como eu falei, fico feliz pela renovação dele, porque é um potencial enorme e inclusive já ouvi dizer de uma similaridade com alguns ex do passado, né, que criaram uma grande história aqui no Vasco da Gama, como o Juninho e tantos outros que passaram por aqui, Giovani, né, Pequeno Príncipe ali, né, que era realmente assim, um cara que eu tive a oportunidade, quer dizer, na verdade joguei com os dois, né, joguei tanto com o Giovani quanto com o Juninho, aqui no Vasco da Gama. Então o Andrei é um potencial enorme que com certeza, eu acho que essa é a melhor decisão. Muitas vezes o jogador sai daqui muito jovem, acaba perdendo algo extremamente importante dessa identidade com o clube, dessa identidade com uma seleção brasileira, que é um jogador que no futuro com certeza pode pensar em relação a isso, né? Pode pensar em relação agora, em uma sub-20, mas principalmente no futuro, que tem todo o potencial. Então eu fico muito feliz de, como treinador, contar com um nível de jogador como ele. Bom, e agora vamos focar em 2022. Nessa parte final do vídeo, eu vou deixar com vocês o Jorginho falando como foi o primeiro contato com o grupo. Ele já treinou com a equipe do Vasco na terça-feira e quarta-feira também foi apresentado. Participou da entrevista coletiva e ele vai dar a opinião dele enxergando de fora quais foram as coisas que ele enxergou que existia uma necessidade de que ele ataque de forma veemente e mais rápida, que estavam muito errados no time do Vasco. O primeiro contato foi bom, foi muito bom, sinal a gente teve uma apresentação aqui nessa sala, que eu conhecia também, tinha trabalhado com 5 desses jogadores aqui no Vasco e outros fora, e é muito bom que quando você já chega num ambiente em que com certeza já falaram de você, né, de passar as suas virtudes, né? Então isso é muito legal e foi um momento muito bom, de muita confiança. O que eu procurei passar para eles realmente é assim, essa questão de ganhar os confrontos, de ter coragem, porque Série B é assim. Se você apenas estiver bem organizado, mas se você não tiver sangue nos olhos, não vai. Você tem que deixar o sangue correr realmente, tem que ser um jogo de muita transpiração. E é muito importante que isso aconteça. E procurei trazer isso para o campo. Eu fiz basicamente trabalhos de confrontos o tempo todo, muito intenso, para que eles tivessem, eu costumo dizer, brinco, né, que eu gosto de ganhar até a custo de distância. Então que eles tivessem esse desejo no treinamento. E já hoje a gente já vai passar para uma parte mais tática, realmente a gente já organizando a equipe com algumas possibilidades, com algumas variações táticas. É difícil a gente falar de um trabalho que estava sendo feito, né? E aí eu já englobo naturalmente a resposta para ele,
em relação àquilo que a gente viu. A gente observou basicamente os 3 jogos, a gente estava vendo que a transição defensiva realmente ela estava muito exposta, a nossa zaga estava muito exposta, e olha que a gente tem um pitbull, então esse pitbull ele precisa trabalhar e naturalmente com organização, mas ele não pode trabalhar sozinho. Então essa transição defensiva ela precisa ser um pouquinho mais rápida e mais organizada, porque muitas vezes eu estava vendo uma linha de 4 ou uma linha de 3, porque um dos laterais descia, ou quer dizer, ou ele subia, e quando baixava a linha, descia com 2 zagueiros, um lateral e um volante, e contra 5 atacantes. Então eu preciso naturalmente de uma organização melhor, uma transição defensiva melhor. Uma questão também do que você falou, a questão da confiança, isso é fundamental, nos jogos fora principalmente, você não pode oscilar, você precisa estar muito bem organizado. Vamos pegar um Grêmio que tem um potencial enorme, jogadores de muita qualidade, jogadores de lado, que eu conheço muito bem, por exemplo, que eu sei que provavelmente não deve entrar de início, mas o Janderson, então, é um jogador, o Biel, um jogador de muita velocidade, então são jogadores com muita capacidade. Tem o Diego Souza que faz um pivô muito bem feito, seja na casquinha ou na proteção. Então a gente tem que saber exatamente que vamos pegar uma equipe com muito potencial, que está no G4 e que é naturalmente um grande candidato para subir assim como a gente. Então a gente precisa estar muito bem, sempre organizado, muito atento em todos os momentos. E uma coisa que nós vimos e detectamos é que a gente pisa pouco na área. Muitas vezes tem apenas um jogador, então é quase que impossível de você conseguir furar o bloqueio do seu adversário se você não coloca de 4 a 5 jogadores, né, na última linha de marcação deles. Então é algo que a gente precisa trabalhar, já precisa realmente fazer com que a equipe possa ter mais capacidade, mais opções realmente de infiltrações no campo, né, trabalhando muito essa aí. Vamos trabalhar bastante essa equipe. Hoje eu estou preocupado um pouquinho mais com a parte defensiva, vou estar muito atento em relação a isso. Treinaremos isso a partir de amanhã já para a parte ofensiva, mas é algo que a gente precisa melhorar. E não todo, acho que a gente tem que ter um equilíbrio. Uma equipe não pode ser, por exemplo, como acontece, dentro de São Januário é uma equipe e fora de São Januário é outra. Então isso precisa manter um bom equilíbrio. Bom, galera, é isso. Essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí na parte da tarde, por volta de 5 e pouca, eu chego com mais informações, beleza? Lembrando que hoje, às 8h30 da noite, estarei recebendo lá no Futebolaço Podcast Carlos Fonseca, presidente do Conselho Deliberativo do Vasco. A gente vai falar muito sobre a política interna do clube, eleição do dia 7, dia 14, expectativa para a SAF, como é que fica essa divisão de clube associativo SAF. Tem muita coisa importante que esses papos aí com personalidades da política do Vasco acabam gerando. A do Otto de Carvalho foi muito rica, veio muita informação de bastidor e eu pretendo entre o mês de setembro, outubro e novembro vai pegar aí as grandes personalidades da política do Vasco e dar a oportunidade dos mesmos falarem, já que agora o Vasco é uma SAF, não existe a possibilidade do clube voltar ao modelo anterior e essas figuras tendem a começar a perder força dentro do clube. Então eu gostaria de ouvi-los contando aí bastidores da política do Vasco e eles são as pessoas mais indicadas para trazer essas situações para que o torcedor possa entender e conhecer um pouco mais do que acontece no clube, beleza? Todos estão sendo convidados de situação, de oposição, alguns, né, no primeiro momento agora, estão meio que se negando a falar, depois se vocês perguntarem, posso até dizer quem é, mas o espaço está sendo dado para todas as pessoas que de alguma forma tiveram vida ativa e foram peças importantes, tanto positiva como negativamente, na vida do Vasco nos últimos 20 anos, beleza? É isso, 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto família, qualquer momento que volta, Vasco, tamo junto, valeu, fui!